Tem algumas pessoas querendo colocar questões, nós já vamos abrir para o debate já. Eu só gostaria de complementar um pouco a informação. Uma outra coisa que nós achamos importante e a gente realiza todo ano é uma pesquisa que o IBOP aplica. O conteúdo foi feito por nós, pelos grupos de trabalho, por um processo de consulta pública grande. 37 mil pessoas votaram para ajudar a construir o questionário dessa pesquisa, que todo ano vai a campo. Se chama IRBEM, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município. A gente sempre solta os resultados da pesquisa um pouco antes do aniversário de São Paulo, em janeiro, que é para a gente ver como é que está a cidade, como é que as pessoas estão percebendo o seu cotidiano, a sua vida, desde as questões ligadas à vida privada, se ela está bem no seu relacionamento amoroso, com os amigos, com a família, com a sua religião, com a sua sexualidade, com a sua comunidade, o bairro, o entorno, até todas as questões que dependem das políticas públicas. Como é que está o transporte, como é que está a educação, como é que está a saúde. Então. Aqui só vou dar um exemplo, porque é uma pesquisa muito grande, está tudo no nosso site também. Então, aqui na área de educação, a gente pergunta como é que está a satisfação da pessoa relacionada ao envolvimento das famílias na educação com os filhos. 58% deu nota de 1 a 5. 33% deu nota de 6 a 8. E só 9% deu notas de 9 a 10. Ficou com aquela média lá, 5,2. Né? Então, formação e condições de trabalho e estudo dos profissionais de educação. A média ficou em 5,1. A adequação da formação educacional para o acesso ao mundo do trabalho. A média ficou, em 2009, 4,9, em 2010, 5,1, e assim por diante. Por que a gente faz essa pesquisa? E aí vai a respeito, valorização e reconhecimento dos profissionais de educação. Teve uma das piores notas, 4,6 em 2009 e 4,8 em 2010. Por que nós fazemos essa pesquisa? Porque aqueles indicadores, com aqueles dados de biblioteca, creche, hospitais, etc., são informações oficiais. A gente faz um levantamento em todas as secretarias, nós levantamos os números, colocamos nos mapas, etc., no site. E a pesquisa, que a população é ouvida diretamente, a gente tem condições de ver se o número oficial tem relação com aquilo que as pessoas estão vivendo, pensando, sentindo no cotidiano da cidade. A pesquisa é muito ampla e dá para perceber, bom, sei lá, a prefeitura está divulgando que o intervalo médio dos ônibus é de 10 minutos. E a população responde que o intervalo, que o tempo de espera dos ônibus é muito grande, é 20 minutos, é 30 minutos, etc. Então, alguma coisa está errada aí. Então, a gente faz a pesquisa, o IRBEM, compara com os dados oficiais, compara com a referência de meta, ou seja, os lugares onde, ou as situações ideais para aquele item. Eu já vou explicar isso. E o que saiu no programa de governo? Se ele está indo de encontro ou ao encontro ou não das necessidades da população.
Então vamos ver isso na prática. Na pesquisa, a população deu nota média 4,9 para a quantidade de vagas em creches, pré-escolas e escolas em locais próximos da sua moradia. A única nota acima de 5,5 foi na Zona Oeste. No centro deu 4,6, região norte 4,4, leste 5,2 e sul 4,7. Ou seja, a população avalia muito mais ou menos, mais para menos do que para mais, a oferta de vagas próximo aos locais de moradia, da sua moradia. Isso é a pergunta que a gente faz na pesquisa. Os números do governo, que eu mostrei para vocês aí, a subprefeitura que tem o maior índice de vagas em creche, Guaianazes, né? A média do município de São Paulo, 62,24% das crianças são atendidas. A pior subprefeitura, região de Campo Limpo, que só 40,37% das crianças foram atendidas aí nas vagas em creches. Qual é a referência de meta óbvia? O que é o desejável? Né? É zerar o déficit. É que não haja criança fora da creche, né? Que haja garantia de universalização, cobertura do ensino, desde a creche até o ensino fundamental, profissionalizante, etc., em todas as regiões da cidade. E o que o governo anterior colocou no programa de metas deles? 100% das crianças cadastradas para vagas em creches atendidas. E a gente faz isso com todos os itens. O que a gente pergunta na pesquisa: quais são os números oficiais? Qual é a situação ideal, a referência de meta? Ou seja, qual deve ser a meta melhor para garantir boa condição de vida, para garantir os direitos? E o que o governo colocou no seu programa? E aí a gente tem condições de ver a satisfação da população, que dizem os números oficiais, qual é a situação ideal e qual é a promessa do governo. Então, um bom programa de metas, obviamente que lá o governo tem seus técnicos, seus planejadores profissionais, etc., precisa levar em consideração o máximo de informações possível para ele realizar o planejamento das regiões da cidade como um todo, embasado em informações das mais variadas fontes. A informação do que as pessoas estão pensando, estão falando, estão vivenciando, a informação oficial sobre a situação daquela área, qual é a situação ideal e qual é a promessa do governo para enfrentar esse problema. Então a gente faz esse trabalho de comparação ano a ano, usando a pesquisa, usando os indicadores da cidade, usando as referências de metas e usando aquilo que o governo está prometendo, que está no programa de governo. No site da Rede Nossa São Paulo tem todas essas publicações. Vocês podem consultar. Tem também uma publicação sobre referências de metas. Como é que nós fazemos essas referências de metas? A gente pega a melhor situação que a própria cidade vive. Então eu vou dar um exemplo para vocês de homicídio juvenil. Nós temos diferenças muito grandes entre as regiões distintas da cidade. Então nós pegamos no ano passado 3 distritos que não teve nenhum homicídio. Era Pinheiros, Perdizes e um outro que eu não lembro agora. Nenhum homicídio de jovens. E pegamos várias regiões de São Paulo que tinham um número bastante alto de homicídios. Qual é a referência que nós precisamos ter? Aquela que não teve nenhum homicídio. O ideal é isso.
né? Nós precisamos perseguir aquilo que já foi atingido, que já existe de bom em algum lugar, para os outros lugares que não atingiram ainda. Vou dar um outro exemplo. E se tratando de cidade, a gente trabalha muito com esses estudos sobre o que acontece em outras cidades e tal, para a gente perceber que é possível fazer aquilo. A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, desde 2011, atingiu 100% de acessibilidade no transporte público. Então, todo transporte público está acessível para portadores de deficiência física. Tá? Os edifícios públicos também, todos, 100%. Como o poder público deu exemplo, incentivou o setor privado a criar condições de acessibilidade também em várias áreas. Qual foi o resultado disso? Uberlândia hoje é a cidade do Brasil onde há a maior inclusão social de deficientes físicos. Tem 10 mil deficientes físicos com carteira de trabalho assinada. A proporção em relação à população local é a maior que existe no Brasil. É uma solução simples que cria inclusão social, cria justiça social. Um outro exemplo, isso pode ser feito em São Paulo, pode ser feito em São Paulo, pode ser feito em Guarulhos, pode ser feito em São Bernardo, pode ser feito em qualquer cidade. Acelerar o processo de acessibilidade para as pessoas que necessitam. Precisa de grandes investimentos? Não precisa de grandes investimentos. Só que os resultados são muito concretos. Melhora a vida de pessoas que já têm problemas sérios, né? E que precisam realmente de ter essas condições para que elas possam ser incluídas no mercado de trabalho, incluídas na sociedade, ter direito, etc, etc. Né? Uma situação de violência, né? Para ver como as soluções existem. Na grande Porto Alegre tem uma cidade que se chama Canoas. Ali tem um bairro que se chama Guajuvira, que vive 40 mil pessoas nesse bairro. É maior do que 80% das cidades brasileiras. 40 mil pessoas. Tá? O bairro era apelidado lá como a Bagdá brasileira, por causa do tiroteio constante que existia ali. Era um bairro muito violento, tinha os maiores índices de homicídio juvenil, de homicídio em geral, de atos infracionais da juventude, ou seja, uma situação que colocava praticamente grande parte da população que vivia ali numa situação de marginalidade e de risco, sob violência permanente. Em 2008, de 2008 para 2009, juntou a Prefeitura, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Governo Federal, fizeram um projeto que se chama Território de Paz. Sem disparar um tiro, de 2009 para 2011, o índice de homicídios caiu 73%. Por quê? Porque a polícia civil, a polícia militar e a polícia federal entraram com a inteligência, com o sistema de informações. A prefeitura e o governo do estado entraram com políticas públicas, centros de convivência para a juventude, geração de emprego e renda para as mulheres, bordadeiras, artesãs, centro de escolas de dança, teatro, música, etc., mobilizaram praticamente as mulheres e a juventude do bairro. A comunidade praticamente acabou sendo a responsável pelo seu próprio território. A prefeitura, o governo do estado, colocou ali os equipamentos, os espaços, construiu o centro de convivência, colocou creche
e os índices de violência despencaram. Isso pode ser feito em qualquer lugar, porque nem teve grandes investimentos, não é que pegaram e fizeram um maior plano habitacional, não foi isso, né? Envolveu a comunidade, conversou com as mulheres, conversou com a juventude, começaram a fazer reuniões, foram deixando o crime organizado que dominava o território ali, o bairro, cada vez mais acuado, sem acesso à juventude. A juventude começou a despertar para outra coisa, para outras coisas, para a música, para o teatro, para a dança, para cursos profissionalizantes, e deixou de ser presa fácil para o crime organizado que recrutava a juventude para o tráfico, para a marginalização, etc, etc. Então tem muitos exemplos de políticas que deram certo, que deram bons resultados. Canoas é vizinha a Porto Alegre, grudada em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Nós temos no nosso site um banco que a gente chama de boas práticas. É um banco de dados que a gente reúne todas as informações para mostrar para os prefeitos que é possível fazer diferente, é possível resolver problemas. Mesmo quando não se tem muito dinheiro, quando se busca participação. Então, a referência de meta é aquilo que já deu certo em algum lugar e que serve para nós como referência, como objetivo, como meta a ser alcançada, né? Então, por que a gente não pode? Todo mundo acompanhou essa onda de violência forte que teve em São Paulo, no segundo semestre, na grande São Paulo, né? Segundo semestre do ano passado, até o começo desse ano. E nós temos várias regiões na cidade que são territórios controlados pelo crime organizado. E todo mundo sabe disso. E não tem política pública para libertar esses territórios desta maneira, desta forma como já foi feito em outros lugares. De mobilizar a população, criar condições de participação da juventude, criar participação de condição de liderança das mulheres. As mulheres ficaram conhecidas como mulheres da paz, porque as mães, as mulheres da comunidade realmente se envolveram muito no projeto, né? E o projeto deu resultados, assim como acessibilidade em Uberlândia, e tem vários outros exemplos. Nós temos mais de 200 boas práticas no banco de dados. Tem uma cidade no Rio de Janeiro que se chama Piraí, que ficou apelidada de Piraí Digital. Por quê? Porque o prefeito, lá uns anos atrás, resolveu botar banda larga na cidade. É uma rede de sinal de internet aberto na cidade toda. Colocou alguns quiosques com computador. Então a população podia agendar médico nos quiosques. Podia tirar a segunda via de documentos, segunda via de contas, tudo dos quiosques. E as pessoas tinham acesso à internet de graça. Tem até hoje. Então, é uma das cidades do Brasil que os serviços públicos funcionam melhor. As pessoas esperam menos, não perdem tempo com fila, têm acesso à informação, têm acesso à internet de graça, com uma política pública que custa muito pouco e ainda reverteu em economia para o cofre público. Porque é melhor você ter quiosques com banda larga pela cidade, acesso fácil à internet, do que você ter lugares com filas enormes, etc., das pessoas ali esperando para conseguir marcar consultas que você pode marcar diretamente pelo computador. Então tem vários bons exemplos de políticas que deram bons resultados em vários lugares do Brasil e do mundo, que a gente pode ter como referência de meta. Nossa meta é chegar lá, porque eles chegaram, por que a gente não pode? Vou dar um último exemplo em função do Dia Mundial da Água. Até falei na Rádio CBN hoje sobre isso. 2 exemplos. O Brasil, alguém sabe aqui a média
de água tratada que se perde na distribuição de água no Brasil? 25% São Paulo. 50%. São Paulo. No Brasil, passa de 50%. Chega a 60%. Então, imagine só, a água, depois que ela é captada, represada, tratada com cloro, com flúor, etc., quando vai distribuir para casa, a gente perde 60% dessa água. São milhões que vão para o ralo, literalmente. Vão embora. Por causa de cano furado, falta de manutenção, etc, etc. Então, a gente pegou dois exemplos, um em Saragossa, na Espanha, que é uma região. A Espanha tem várias regiões com muita dificuldade de água. Regiões em processo de desertificação, como é que se fala, nascentes, etc., que já secaram há muitos anos. Então, nessa cidade de Saragossa, o governo, no final dos anos 90, fez uma campanha de mobilização de educação cidadã. Em um ano, a cidade conseguiu economizar 1,176 bilhão de litros de água. Em um ano. E aí, eles avançaram na proposta, começaram a orientar a população a usar redutores de fluxo de água nos encanamentos, nas torneiras, etc. Deram instruções de como economizar água para a indústria, para o comércio, para o setor público, para as escolas fizeram o trabalho, a cidade passou a não ter mais problemas de falta d'água, por causa da educação e por causa da manutenção e da participação da população. E por último, já vou te passar a palavra, você queria falar? Não? Por último, ainda a respeito da água, Tóquio, no Japão, criou um sistema também. O Japão é uma ilha, tem dificuldades, é uma ilha superpovoada, tem dificuldades de acesso à água doce, precisa economizar água, né? E Tóquio, primeiro eles fizeram um programa de substituição dos encanamentos antigos. Depois, eles fizeram um sisteminha que é bastante simples, de colocar sensores eletrônicos nos encanamentos tronco, nos grandes encanamentos que distribuem a água na cidade. Sensor eletrônico como esse que abre a porta automaticamente, como a gente que acende a luz, apaga e etc. É um sensor que mede o fluxo, a pressão da água. Assim que há uma queda de fluxo de pressão, essa queda é registrada no computador, já tem uma equipe que vai lá naquele lugar que registrou a queda para ver qual é o problema. E eles resolvem o problema no mesmo dia. Aqui em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, às vezes você anda, a água fica minando no asfalto, na calçada, durante dias. Vai embora. E lá a meta deles é resolver o problema em 2 horas por dia. Cada problema que eles detectam, eles têm uma meta para resolver, estancar o vazamento em 2 horas. A média de perda de água em Tóquio, que é uma cidade que tem 13 milhões de habitantes, é de 3%. 3%. Nós temos 25% em São Paulo e 60% na média brasileira. São coisas relativamente simples, que não significam bilhões de investimento. É possível ir fazendo essas coisas, até porque vai economizar. É um investimento que vai levar a economia. E por isso que a gente coloca todas essas boas práticas, aquilo que já deu certo, já deu um bom resultado, como referência de meta para as nossas políticas públicas. Já foi feito em algum lugar, já deu certo, por que não é possível fazer aqui? Não? E isso vale para várias políticas públicas. Então, construir um plano de metas, além do prefeito ir lá e colocar no papel aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral, se ele quiser
não perder tempo, não reinventar a roda, porque tem muitas soluções que estão disponíveis aí, mundo afora e no Brasil. Ele pode consultar um banco desses, não precisa imitar, fazer igualzinho que o outro fez, mas se inspirar, ver que tem tecnologia, que tem solução, que tem processos sociais que ajudam a construir políticas públicas bem-sucedidas. Por favor. Eu só queria fazer uma colocação sobre o que você falou a respeito da internet na cidade. Eu ouvi falar alguma coisa, não sei se foi na campanha do Haddad ou foi alguma colocação da Aerolínea a respeito disso daí, que era capaz, que tinha condição de se fazer isso. E muita gente achou que era absurdo. Então, agora você falando, eu lembrei que... É verdade. Eu acho que vai sair alguma coisa, não sei se... Em parques. Em parques, né? Então, em parques e áreas públicas, eles estão pensando em instalar a banda larga, né? Para começar na cidade, com lugares com internet livre, que você não precisa pagar, né, para acessar a rede. Isso devia ser já livre há muito tempo, né? Bom, convido vocês a entrar no site, se vocês quiserem ver essa... Bom, os indicadores da cidade estão no site nosasaopaulo.org.br e o banco de boas práticas, onde tem esses exemplos de diversas cidades do Brasil e do mundo, estão no site cidadesustentáveis.org.br. E a gente sempre atualiza, está sempre buscando novas referências e metas aí para a nossa cidade, para outras cidades do Brasil, para cidades pequenas, médias, grandes, está aí à disposição. Podemos abrir agora aí para as questões. Tinha outras questões que foram me lembrar no intervalo. Falei, é melhor colocar lá, porque eu não vou lembrar de tudo agora. Agora nem lembro direito. O senhor quer colocar uma? Fala aqui para gravar. A minha pergunta é: qual é a possibilidade que nós temos de entender quando o governo presta contas? E se não há atrás das prestações de contas alguns enganos. E eu notei um engano aqui, que eu acompanhei durante alguns anos a questão dos hospitais. Eu estava falando com o Maurício que quando eles falam lá que está na fase de execução, aquilo é um engano, talvez não seja uma mentira, mas o governo do Kassab fez durante algum tempo um estudo que eu acho que foi caro, porque eles contrataram consultorias para fazer um plano, que é um plano muito bom. Se a gente ainda conseguir encontrar um PPP, parceria público-privada para os hospitais, é um plano que precisaria ser aproveitado por esse governo, mas de fato não estava em período de execução, absolutamente. Então a gente que acompanha por dentro vê alguns erros que mostram que nem sempre é fácil a gente ler também a realidade. Obrigado. Só um comentário. Essa questão que ele coloca é muito séria e às vezes é difícil, a gente não consegue fiscalizar tudo, né? Por isso que a gente faz a pesquisa de percepção com a população, para ver se o que está batendo nos números do governo, a população está dizendo o contrário, se está indo de acordo, né? E além desse exemplo que você deu, da fase que estava a meta do hospital, um jornal, acho que foi o Jornal da Tarde, que acabou, né? Agora, o antigo Jornal da Tarde, que era do Grupo Estado, foi verificar os parques lineares. O plano de metas do governo anterior tinha prometido construir 50 parques lineares na cidade. E aí o jornal foi... E aí, numa determinada altura do governo, isso faz uns dois anos já, o
governo tinha anunciado que já tinha entregue 25 parques, metade, 50% da meta. Aí o jornal foi verificar. Aí ele pegou um parque que estava constando como concluído e que só tinha 1/3 concluído. O resto do parque ainda era uma espécie de um lixão, tinha que fazer tudo, né? Ainda tinha que fazer 2/3 do parque. Então, a gente precisa desconfiar e a gente precisa checar. Por isso que é importante, né, a gente ter as metas por região, por distrito, porque é mais fácil. Se aí o governo fala, eu inaugurei 3 parques no distrito do Belém, da Moca, a população ali perto fala, onde estão esses 3 parques? Então vamos ver direito. Por isso que é importante que um plano de metas tenha o território. A gente precisa colocar a meta no território, no espaço e no tempo. Nós vamos construir tantas casas populares, conjunto habitacional, em que bairro e em quanto tempo? Vamos entregar em 2014, 2015? Então põe no papel, põe o endereço, onde é que vai ser, para a gente poder checar se o dinheiro público realmente foi bem empregado ou não ali, se entregou ou não no prazo, etc. Né? Acho que alguém mais funciona. Uma coisa muito importante é a lei de metas, mas a gente precisa pensar na qualificação das metas. Como fazer? Porque a gente tem metas que eu acho que elas são transversais, dá para dizer que ela começa aqui na educação, termina lá na melhoria de bairro. Então tem que pensar como vai ser esses indicadores, como vão ser. Vai melhorar, pegar a lei orgânica e colocar também a lei dos indicadores na meta também. Como posso fazer isso para poder melhorar? Uma cidade inteligente, que seja sustentável. Nós precisamos fazer assim. São Paulo tem hoje o maior parque de iluminação pública do mundo, 600 mil pontos de luz. Gasta uma turbina de Itaipu por mês de energia. E hoje nós estamos vivendo o mundo da modernidade. Nós temos há 10 anos atrás, o LED chegou no mundo. A cidade de Nova York vai trocar toda a cidade em LED. Por quê? Cada watt, até há pouco tempo era sei que você se iluminava pouco ou muito com LED. Cada vez vai melhorando mais. Era 60 luz por watt, agora está 200 luz por watt. Se eu colocar na cidade de São Paulo 50% da iluminação pública, eu não preciso fazer mais, não. Eu não tenho mais espaço para construir hidrelétrico que prejudique o Brasil. Nós vamos pensar em metas que seja, a partir de uma cidade como São Paulo, da grandeza dela, ela possa melhorar a qualidade do mundo e melhorar também outros estados. A hora que eu diminuo o consumo de energia aqui em São Paulo, eu não preciso pensar em Belo Monte, que está tirando milhares de pessoas que moram em ribeirinhos, índios, culturas, acabando. Nós temos que pensar a partir da onde a gente faz uma cidade inteligente. Acho que Pedreira, São Paulo também tem uma cidade, ela é digital também, né? Pedreira, não sei. Pedreira tem o pessoal, inclusive, a educação quase integrada. A educação é feita um curso da biologia, português, história. Aí a criança vai para o quiosque, já tem uns joguinhos lá para poder interagir e fazer uma qualificação daquela educação. Então, vamos pensar também como qualificar essas metas. Será que a nossa São Paulo também já está pensando nisso? Eu acho que o Yang estava querendo fazer uma lei para poder melhorar as metas. Eu vi uma coisa nesse sentido. Isso eu não sei não. Olha, eu acho que essa questão é muito importante que você colocou, inclusive o exemplo, né? Nós temos muito desperdício de energia, podemos melhorar a eficiência energética com lâmpadas de LED e tal, até para evitar ficar construindo essas mega usinas hidrelétricas aí que causam um impacto social e ambiental muito grande, né? Mas uma forma de qualificar as metas eu estava
colocando aqui para vocês é mostrar aonde tem as melhores políticas, né? Aonde se avançou mais. Então, assim, tem exemplos no banco de boas práticas. Nós passamos tudo isso aí para o Haddad e para a equipe técnica dele. Fizemos várias reuniões com eles. Estão sabendo de tudo isso. Tudo que tem lá no site, as boas práticas, inclusive debatemos com ele isso na campanha eleitoral e depois, né? Assim como muitos prefeitos, nós temos uma campanha no Brasil inteiro com o programa Cidades Sustentáveis, que 217 prefeitos eleitos assinaram uma carta de compromisso com esse programa Cidades Sustentáveis. E é justamente o programa Cidades Sustentáveis é para juntar as melhores políticas, as que têm maior eficiência, as que gastam menos recursos naturais, as que distribuem melhor a renda, que criam mais justiça social e etc. Na prática, aquilo que já foi feito, né? Não na teoria. Então não adianta a gente chegar para um prefeito, para um político e falar: vamos construir uma sociedade ideal. A sociedade ideal é complicada, está longe, não existe, por enquanto. Agora, tem muita coisa que já foi feita, que pode ser feita aqui, que pode ser feita em outros lugares, com qualidade, com visão de futuro, né? Com economia de recurso público. Então isso que você fala é muito importante e é o que a gente tenta colocar nesse banco de dados aí. Está à disposição desses 217 prefeitos que assinaram a compromisso. Eles estão fazendo programas de metas agora, estão estudando lá, porque tem políticas que servem para pequena cidade, para mega cidade, para grande cidade, para mega cidade, né? Tem política para tudo. Maurício, eu só entendendo todo o processo aí conhecendo minimamente aí o processo do nosso São Paulo hoje, de nosso São Paulo, queria entender na tua ótica, na tua visão. A gente pode considerar, então, que esse instrumento hoje é legitimado pela sociedade civil. Nós participamos do processo para a construção das metas e tudo mais. Mas hoje a gente pode dizer que ele é legitimado, né? Ele já é reconhecido do ponto de vista da tomada de decisão política, né? enquanto cidadão que elege e tudo mais, e também com relação à cobrança quanto à divulgação do alcance das metas. Então, a gente vem cobrando e também vem elegendo por esse meio, a gente pode dizer isso? Boa questão, difícil também. O Haddad vai lançar o plano de metas agora, no final do mês, e ao longo do mês de abril, segundo a lei, ele vai ter que fazer audiências públicas nas 31 subprefeituras e também audiências públicas por áreas: educação, saúde e cultura, por regiões e por áreas. A equipe da Secretaria de Planejamento, que está trabalhando lá no programa de metas, disse que vão levar a sério as audiências públicas, que é uma coisa que, para quem já participou de audiência pública, parece aquela coisa pro forma, só para dizer que fez, né? A audiência mesmo ouviu o que o povo tem para dizer, poucos ouvem e poucos colocam lá no programa de governo, seja na Câmara, seja nas subprefeituras. Então, um bom processo é participar das audiências públicas e fazer propostas. Se a tua região não está bem contemplada nas metas para a sua subprefeitura, etc., levar proposta, falar: olha, aqui tem falta de creche, falta de escola, não sei o quê, clube, biblioteca, seja o que for, né? Eu acho que as pessoas precisam
tentar influenciar o programa de governo para sua região, etc., para melhorar as condições da região. Agora, a legitimidade do processo, ela nunca é plena se a população realmente não participar. Do ponto de vista do mundo da política e dos meios de comunicação, a lei das metas está legitimada porque a mídia praticamente avaliou o governo anterior, o governo Kassab, pelo cumprimento ou não das metas. Então tinha algo concreto e objetivo. Está cumprindo ou não está cumprindo? Em que fase está? Como é que está? Vai entregar ou não vai entregar? Então os meios de comunicação, ao longo dos últimos 4 anos, avaliaram. Vocês podem ter certeza que o plano de metas que o Haddad vai lançar essa semana vai ter repercussão grande. Vai sair nos jornais, na TV, etc, etc. E depois vão começar a cobrar. Daqui 1 ano vão fazer balanço, vão dizer, cumpriu quantas? Como é que está? Então esse é o processo de legitimação. E se a população se apropriar dos espaços que ela tem para influenciar no plano, que serão as audiências públicas, ele pode fazer uma revisão das metas daqui a 1 ano, chamar audiências públicas de novo, fica mais legítimo e com maior controle social, com maior possibilidade da população poder influenciar no plano, né? Bom, nós não captamos dinheiro público, porque a gente fiscaliza o dinheiro público. Então a gente capta recursos com agências de fomento, organizações da sociedade civil, tem algumas, fundações, instituições ligadas ao meio empresarial. Existe uma coisa que chama responsabilidade social empresarial. Muitas empresas têm lá suas fundações, suas instituições, colocam uma parte do dinheiro da empresa ali para financiar projetos sociais. Então a gente capta muito nessas fundações. Você precisa mandar projeto, certo? Então você manda um projetinho, capta 50 mil ali, 20 mil acolá, 10 mil ali, para sustentar todo esse trabalho. Nós publicamos no nosso site o balancete, todos os doadores que dão recursos para a Rede Nossa São Paulo, está tudo lá no site também. Não precisa ser só audiência pública. Faz um movimento na cidade, o Grito dos Excluídos, a Caminhada dos Mártires, lá no Jacaré, teve um resultado bom lá na sede do Jaqui lá. E dia 17 agora já fez a Caminhada dos Mártires aqui em Botucuru. Teve um deputado lá de Osasco que estava lá com nós, o bispo da sede aí. É resultado bom, mas o povo tem que ir todo mundo junto, não só um pouco, é todo. É mais uma forma de participação, né? Tem várias formas de participação. Tem os conselhos, tem os movimentos de rua, tem as audiências públicas, tem várias formas de participação, né? Quer falar? Deixa eu levantar. Só, a gente espera, né, tomara que o próximo plano de meta e o nosso prefeito seja de desconcretizar a cidade, né? Quando a gente pensa uma cidade sustentável, como eles falam no parque linear, uma das grandes metas do parque linear, que chamavam de parque linear da Marginal Tietê, por exemplo, né, não foi cumprido. Então a gente, assim, não sei como que nós e a Rede Nossa São Paulo pode estar fazendo algo, sei lá, que chame atenção para isso, porque assim, a grande meta das últimas prefeituras foi concretizar a Marginal, ao invés de fazer realmente o parque linear, né, que de alguma maneira acaba sendo, não é tão econômico, né, na cidade, porque para você realmente manter um parque linear numa via que passa mais de 160 mil carros por dia, né, fica difícil. Ali deveria ser coberto, né, o primeiro plano, a primeira meta era ser coberto por um cinturão verde,
né, de toda a extensão, para realmente se tornar um parque linear, e não foi cumprido com isso, e além de tudo foi feito mais de 15 viadutos, né, mais de 15 pontos de concretos, dando acesso a mais milhares de carros, né, que vão e concentram toda uma questão de poluição naquele lugar. Então, assim, a gente cria uma meta para fazer um parque linear que é para despoluir a cidade. Ele não é construído como um todo, né, ele é parado, é enganado, plantaram-se algumas árvores ali, né, e ainda de tudo você concretiza, né, ainda a parte superior do parque, dando mais acesso aos poluidores que são os carros hoje. E eu queria também falar, não sei se algo também que a gente podia fazer, a questão das metas ambientais do Rodoanel, né? A compensação ambiental do Rodoanel. Então, foi tirado muitas árvores nativas ali daquela situação de floresta, e o reflorestamento se deu em alguns pontos da cidade, cortando algumas árvores, em algumas avenidas principais, e aí, assim, árvores essas que não foram estudadas, né? Não teve um estudo técnico ambiental dessas árvores, e a maioria das que foi plantada já estão mortas, caídas, né? Então, assim, como que a gente também, tomara que o plano do prefeito seja mesmo de desconcretizar, e seja, tenha uma visão um pouco mais ambiental, e como que a rede, nossa São Paulo e nós, cidadãos, podemos depois fazer uma intervenção nesse sentido sustentável, a sustentação verde da cidade, na verdade. Sabe que a CET lançou, foi hoje de manhã, um balanço sobre a Marginal Tietê, e a Marginal hoje está pior do que antes da sua duplicação. Isso é balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. E reza a lenda dos especialistas em engenharia de tráfego que quanto mais você aumenta o sistema viário, você não alivia o trânsito, você atrai mais carros, mais trânsito, né? E nós gastamos 2 bilhões de reais para duplicar a Marginal do Tietê, né? Assim, a sociedade tem poucas condições de fazer esse tipo de fiscalização. Eu lembro que a compensação ambiental do Rodoanel tinha que, parece que, plantar 1 milhão de árvores, se eu não me engano. Era 3 vezes mais do que foi cortado, né? Como é que nós vamos fiscalizar a nossa sociedade se plantar ou não 1 milhão de árvores? O poder público precisa ter essa capacidade. A DERSA tinha que fazer a compensação ambiental, né? Agora é muito difícil para nós fazer esse tipo de fiscalização, né? Assim, ainda mais se você distribui essas árvores pela cidade, a gente controlar se plantou ou não plantou 1 milhão de árvores é muito difícil, né? E você lembrou de uma coisa muito importante, esse excesso de asfalto, de concreto. Vocês estão percebendo que a intensidade dos temporais piorou, né? São Paulo é cada vez mais uma ilha de calor, de concentração de calor por causa disso. Muito concreto, muito asfalto, muito automóvel, muito gás carbônico no ar. Nós temos variação de temperatura dentro da cidade de 7 graus. Naquele mesmo minuto, está 30 graus num lugar e 23 em outro, por causa das regiões que esquentam muito. Isso faz com que a troca de temperatura se intensifique e se precipitem os temporais, raios, etc. Né? Nós precisamos de um projeto para ventilar a cidade. Nós precisamos drenar a cidade, porque está impermeabilizada, né? Inclusive a gente levou umas ideias lá para a nova gestão para criar corredores ecológicos na cidade, pegar algumas ruas, fechar
E fazer um corredor ecológico para que, inclusive, as aves tenham comunicação. Se você faz um corredor ecológico entre o Parque do Carmo e a Serra da Cantareira, você tem biodiversidade gerando vida nesse caminho. Assim como se você ligar o Parque do Carmo ao Parque do Ibirapuera por um corredor ecológico. Mas como não tem mais espaço na cidade, precisa fechar a rua, pegar algumas ruas e transformar essas ruas em corredores ecológicos. Isso ajuda a ventilação da cidade, melhora a biodiversidade, a vida, né? E, ao mesmo tempo, melhora a drenagem e abaixa um pouco a temperatura da cidade, evitando essas fortes tempestades, né? Os nossos desafios são grandes, não são pequenos, né? Nós estamos numa cidade muito complicada, 11 milhões e 200 mil habitantes aqui na capital, aqui no município, 20 milhões na região metropolitana, na Grande São Paulo, né? Uma situação econômica que tem favorecido o acesso da população a bens e, dentre eles, aos automóveis, com crédito fácil. Transporte público é ruim, então as pessoas fogem do transporte público e vão para o carro, que para o meio ambiente e para a qualidade de vida na cidade é péssimo, né? O que você vê de um carro com uma pessoa congestionando, soltando fumaça, quem paga essa conta é o SUS. Nós temos muitas doenças respiratórias, cardiovasculares, estresse, etc., por causa do trânsito da cidade, né? E o SUS paga a conta, são algumas centenas de milhões por ano, isso está contabilizado por causa do trânsito. A cidade como um todo perde, é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, 38 bilhões de reais por ano. Bilhões. É um orçamento inteiro da cidade, perde por ano por causa do trânsito. São horas de trabalho perdidas, gasolina queimada, vidas, tem gente que morre no trânsito, tudo isso contabilizado. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo, dá 38 bilhões. A única solução que tem para isso é investir no transporte público e diminuir esse espaço que é dedicado ao carro o tempo todo, com duplicação de marginais, etc. Acho que está na hora, né? Tá. Muito obrigado, foi um prazer. Maurício, o Código de Obras de São Paulo, ele prevê que você, num lote de 5 por 25, que é o menor lote de São Paulo, hoje oficializado é 5 por 25, você tem que deixar 10% de área livre, ajardinada, para que haja infiltração de água no solo. Isso não existe porque o proprietário não tem interesse, porque ele vai querer usar como quintal e não como jardim. O próprio poder público que põe a lei no papel não fiscaliza. Quando fiscaliza é para tomar dinheiro do proprietário e não fazer com que ele crie o jardim, porque o fiscal vai lá para saber se o cara plantou ou não, para ele poder arrancar dinheiro do cara, não para o cara criar o jardim. Então, o que a gente teria que lutar para mudar é na aplicação, a sociedade ter realmente um movimento, uma aplicação, para que se faça a instituição do ato da lei. Por exemplo, essa lei que você apresentou, toda lei ela tem a parte de aplicação e de penalidade. Você tem o plano de metas, o prefeito estabelece o plano de metas. No final dos 4 anos, dos 3 hospitais, ele construiu um. A penalidade coube para a população. Quando você diz, mas ele não se elege, isso aí é uma perda muito grande, é uma perda muito grande para o partido, para a sociedade é maior ainda.
Então eu acho que deveria ter no plano de metas a responsabilidade daquele prefeito que não cumpriu aquilo, uma penalidade em cima daquilo. Não fazer com deixa para lá que é o condicionado aí. Só um breve comentário. Muita gente cobrou que tivesse penalização na lei das metas. Nós pensamos, conversamos. O problema é o seguinte: nós estamos numa fase da cultura política brasileira. Se a gente colocasse a penalização na lei, não ia passar nunca. Nenhum partido queria que tivesse penalização. Então, nós precisamos investir nos processos. Isso é um processo pedagógico. Daqui a um tempo, os próprios partidos, alguns, vão querer colocar uma emenda ali na lei para punir o prefeito que não cumpre a meta. Por enquanto, é impossível propor isso. Existem 2 projetos tramitando no Congresso Nacional para implantar a lei das metas no Brasil inteiro. Uma é a PEC, Projeto de Emenda da Constituição. A gente mandou para lá, número 10, e a outra é número 52, que é de um deputado do interior de São Paulo, que propõe a pena. O cara fica inelegível por 8 anos, se ele não cumprir, no mínimo, 85% das metas dele. Nenhum partido quer deixar tramitar o projeto dele. Mas essa pena de inegibilidade teria que ser do partido, não do candidato. O partido não se candidatar. Aí é que não passa nunca. Nunca. Não passa. Esse é o problema. Agradecendo a todos. Esse é um processo, acho que nós estamos fazendo parte desse processo. A busca é justamente essa. Cada um dos grupos que vai se formar aqui para desenvolver um trabalho vai buscar fazer parte desse processo. Então, estamos construindo uma ideia nova. Agradecer ao Maurício aí, ele vai estar de novo com a gente numa nova data, né? E tudo isso nós podemos levantar. Então, o fato de colocar essa matéria hoje justamente coincide com a questão do plano de metas, né? Por isso que a gente incluiu na grade o plano de metas. E quando ele voltar a próxima vez, já vai ter algo para passar para a gente do novo plano de metas, né? Ele vai poder nos passar mais informações. Então, que a gente possa, na segunda-feira que não tem aula, estudar aí o site da nossa São Paulo. Muito obrigado a todos. Vamos com Deus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o suor que dão sustento, trazei também vossa voz e todo um ser.